Fala galera, beleza? Aqui é Luciano Charles de novo. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês uma classe que eu criei para disponibilizar para a galera sobre o que seria essa classe. Por exemplo, a gente já tem uma classe model onde a gente tem todo um CRUD genérico, faz a inserção de forma genérica, né? Não só a inserção, todo o CRUD. Mas muita gente ainda gosta de usar por estar no começo do aprendizado ou por preferência mesmo, criar os seus modelos, as suas carry na mão, né? Até por prática, né? Então o que acontece? A gente acaba criando métodos desse tipo aqui, certo? Esse aqui é um método ADD, está dando um insert numa certa tabela e inserindo apenas 3 campos aqui, né? Mas o que acontece com isso? Beleza, bacana, só que acaba sendo meio, além de, não é nem monótono, chega a ser chato mesmo. No decorrer do tempo, a gente está com um projeto grande, uma tabela 30, 50, muito mais campos, a gente está tendo que digitar isso tudo, né, para cada tabela. A gente acaba até perdendo o gosto, digamos assim. Então a classe que eu vou mostrar para vocês agora, ela vai fazer exatamente isso, só que de forma dinâmica. A gente vai, essa classe vai se conectar a um banco de dados passado pela gente. Ele vai retornar as tabelas desse banco de dados. A gente vai selecionar a tabela ou todas as tabelas, vai dar apenas um clique e ele vai gerar toda a classe de cada, né? Ele vai gerar uma classe com cada tabela e nessa classe ele vai gerar todos os métodos de CRUD: create, o read, né? O update e o delete, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para... Eu vou fechar esse projeto aqui. Como é que a gente vai fazer para ter essa classe em mãos? Bem simples, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu GitHub, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente, para testar essa classe, eu vou baixar aqui, ó, a nossa estrutura MVC, que também está disponível aqui no meu Git, onde eu já apresentei para vocês em vídeo. Nós fizemos toda uma mudança na estrutura dele, passando a usar o Composer, né, junto com o Autoload no padrão PSR4 e namespace. Então nós vamos baixar aqui essa estrutura MVC. Eu vou baixar direto no desktop mesmo, não vou ficar usando clonagem nem com Composer nenhum. Vou baixar direto o arquivo zip aqui, certo? Ele foi para o meu download aqui, eu vou extrair, tá? Na extração eu vou mudar o nome dele aqui, eu vou botar create CRUD, por exemplo, tá? Essa pastinha aqui agora eu posso deletar. Pronto, vou voltar aqui para o meu Git e vou pegar o que aqui nesse Git. Eu tenho aqui uma classe, tá? Um projeto novo, onde a gente vai baixar a classe que será responsável por estar gerando o CRUD. Então a gente vai vir aqui em repositórios, tá? E clicar no Generator Class CRUD, certo? Ele tem o arquivo layer.me aqui, explicando como é que funciona para estarmos usando essa classe, certo? Ele possui basicamente 4 métodos públicos: set database, que vão passar o nome do banco, set URL, create HTML e o generate class, certo? Aqui tem um exemplo de uso para arquivos PHP, em estrutura PHP padrão, normal, fora do MVC, né? Instanciando, criando uma variável que é um array, instanciando um objeto da classe, setando um método setDatabase, URL, criando HTML e mostrando, printando com echo o resultado de create.html, certo? E esse arquivo requisição Ajax seria um arquivo onde a gente estaria instanciando também um objeto da classe Generator CRUD e chamando o método GenerateClass, que esse método GenerateClass estaria
seria executado com o clique do botão desse form, certo? Porque nesse form, no Ajax Script aqui, nós estamos criando uma requisição Ajax que vai setar esse endereço aqui, certo? Então, nesse endereço aqui vai possuir esse método aqui e vai fazer a coisa acontecer. E nós temos um exemplo mais abaixo também na estrutura MVC, certo? Onde eu criei um atributo CRUD, um atributo dados, certo? Instanciei new generator, né, no atributo CRUD, setei a base de dados, certo? E na action index eu setei a URL e armazenei em dados o create.html. Chamei uma view, certo? E como aqui no set URL eu estou setando que a minha controller é create CRUD e minha action é create, então aqui na minha action create eu estou chamando o generate class. E mais abaixo, como eu extraio esses dados na view? Com dois simplíssimos echos. Apenas isso. Não temos que dar for each, nada. Certo? Então nós vamos fazer o que aqui? Vamos baixar essa classe também. Vamos dar um download aqui. Pronto. Deixa eu baixar. Pronto. Nós podemos fazer o que aqui? Eu posso pegar aqui o generator class CRUD e extrair aqui. Tá? Ele extraiu aqui. Eu posso recortar ele. Vamos colar dentro de Create CRUD, que é o nosso projeto, dentro de App e dentro de Models, tá? Porque ele também é uma classe de modelo. Ele se conecta ao banco. Então vamos colar aqui. Pronto. O nosso projetinho, né, a nossa estrutura MVC, para o nosso projeto de teste já está pronto, já está com a classe criada aqui. Então eu vou jogar, vou recortar ele, posso até recortar. Não, eu vou só fazer uma cópia mesmo, jogar dentro do meu htdocs, tá, do meu champ. Pronto. Eu já consigo, dessa maneira, acessar o meu localhost, tá? E o meu projeto Create CRUD. Create. Assim. Pronto. Create CRUD. Beleza? Dessa maneira, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar esse projeto no meu NetBeans, tá? Vocês podem usar no Sublime, não tem problema. No meu NetBeans, eu vou chamar ele aqui e vou apenas mudar no projeto também a URL, né? Porque ele está com um arquivo NB Projects do próprio NetBeans. Vou mudar aqui, ó, o nome do projeto, né? A URL do projeto vai ser o Create CRUD. Pronto. E aqui no nosso arquivo config, a gente sabe que tem que mudar a URL, né? A constante base também. Então aqui vai ser Create CRUD. Feito isso, eu por enquanto não sei qual a base de dados que nós vamos se conectar, então eu vou deixar em branco, certo? E salvei o arquivo config. Nesse momento, posso atualizar aqui, já estamos com a nossa estrutura MVC funcionando aqui. Beleza, o que nós precisamos agora para fazer a nossa classe Generator CRUD funcionar? Eu vou abrir o controller, tá? Eu vou criar aqui, não vou nem criar uma view, um controller nova, eu vou criar uma view nova apenas, e vou criar aqui essa view dentro de uma pastinha, vou criar uma pastinha aqui, CRUD, certo? E dentro de CRUD eu vou criar um arquivo PHP, que será a nossa CRUD view. Pronto, assim. Pronto, aqui dentro. O que a nossa documentação recomenda aqui no nosso projetinho do Generator CRUD? Lá embaixo, na estrutura MVC, ele diz que para mim extrair os dados na minha view, eu preciso apenas dar um echo, certo? Inform em script Ajax. Então eu vou fazer isso, eu vou copiar aqui, tá? E vou colar ele aqui. Pronto, apenas isso, certo? Apenas isso. Para melhorar um pouquinho isso aqui, eu vou criar uma div, porque esse tema aqui, esse template ainda está usando Bootstrap. Eu só vou dar
um call SM, sei lá, um call SM3 e vou dar um call SM offset de uns 4 aqui. E vou fechar o meu PHP aqui, vou fechar a minha div aqui embaixo. Pronto. Só para deixar esses dados dentro de uma div com uma coluna de pelo menos 3 de largura, certo? Aí vou tentar dar uma centralizada nisso. Feito isso, tá? A gente vai vir aqui, a gente vai tentar acessar, não vai acessar ela ainda, porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar uma ação que vai chamar essa view aqui, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar até a home controller mesmo, e no próprio método index da nossa home, a gente pode fazer isso, certo? Em vez de chamar home, não, vamos criar então um outro método aqui. Vamos fazer assim, ó, vamos criar, vamos chamar assim de CRUD, certo? E aqui nós vamos chamar a nossa pastinha CRUD / CRUD view. Opa, é minúsculo aqui o view. CRUD view, certo? Esse get data, a gente não está, para alguns podem não estar acostumado a estar usando ele, é um método que eu criei diretamente no controller. Então eu vou passar aqui, vou até chamar de thisDados, tá? thisDados, pronto, assim. Esse thisDados, ele vai fazer o que? Aqui ele vai levar o nosso método, certo? Para quando ele carregar a view CRUD view, ele vai levar junto os dados que nós passamos aqui. O que a gente precisa passar aqui? Bem simples. Ó, o método que eu preciso chamar é o setURL e o createHTML. Certo? Mas antes disso, então vamos criar esses dois atributos aqui, mais o método construtor, certo? Então eu posso copiar tudo aqui, podemos colocar aqui em cima, pronto, certo? Já tenho os dois atributos criados aqui e tenho o construtor dessa classe, já instanciando um objeto da GeneratorCRUD, só que no meu caso, tá gente? Aqui eu vou fazer... porque eu já estou usando, né, essa estrutura MVC, já estamos usando com namespace. Vocês não estão usando, não precisam, não devem nem, não tem nem como usar o name, nem o namespace, nem como use, né? Então aqui, para mim instanciar um objeto da classe GeneratorCRUD, eu tenho que estar usando o use aqui, ou se não, passar todo o namespace dele aqui. Então eu vou usar aqui o use, eu vou usar o app aqui, models e a nossa classezinha, ó, eu não tenho, deixa eu ver se eu temos aqui, ó, generator, só que é models aqui, tá? Por isso que ele não achou. Agora ele acha a nossa classe GeneratorCRUD. Pronto, assim eu consigo instanciar ela aqui. Feito isso agora, no meu método index, no meu método CRUD, perdão, eu vou chamar os dois métodos que eu preciso para estar criando o HTML do formulário para a gente estar selecionando as tabelas. Beleza, agora eu posso copiar esses dois atributos aqui, esses dois métodos, perdão, e estar colando ele aqui na nossa action CRUD. Feito isso, eu vou fazer o que aqui? Apenas mudar a minha URL, né? A minha URL vai para onde? A minha URL é localhost create CRUD e eu vou mandar para alguma action, né? Primeiro vai para home controller, home, e uma action create. Eu não criei aqui ainda, então eu posso criar uma action create aqui. Public function create. Não vou precisar de parâmetro nenhum. Pronto, passei ali, ele vai vir aqui dentro. Somente isso, quer dizer que a minha requisição Ajax, né, que é a que vai setar, já está sendo setada no setURL, vai vir para home controller e a action create, que nós já estamos criando aqui. Feito isso, a gente vai ver o que acontece agora se eu atualizar a página aqui, ó, nada, mas se eu vir agora aqui em home
barra home barra CRUD, certo? Ó, ele gerou todo o HTML que eu preciso, tá? Através daquela classe. Vocês podem ver que, ó, eu apenas setei a URL e em thisDados estou levando para view CRUD o que o meu método createHTML retorna, certo? O meu método createHTML, ele retorna, ó, retorna todo o HTML e todo o JavaScript que eu preciso, tá? Ele retorna um array com o índice form e o índice script Ajax. Foi o que a gente passou aqui no CRUD View, form e script Ajax, certo? Então, ele acabou criando isso que vocês estão vendo agora na tela, certo? Ele cria todo o HTML aqui embaixo, ó. Ele já está aqui, aqui. Essa foi a div que a gente criou. Ele criou aqui, ó. Eu passei também na classe, tá? Para ele linkar os CDNs do Bootstrap, CSS, do tema do Bootstrap, do JavaScript e do jQuery, tá? Caso a pessoa não esteja trabalhando com nenhum frame, não tenha nenhum frame no projeto, para ele pelo menos dar uma carinha, né? Não ficar sem um CSS. Então assim ele vai linkar o CSS do Bootstrap, o JavaScript também, e vai criar essa carinha um pouco mais amigável, assim, né? Mas todo esse HTML aqui, ó, dessa parte aqui, ó, daqui até aqui embaixo, ó, todo, ó, ele criou aqui dinamicamente pela classe. Ele criou o formulário, tá? E criou o JS aqui, certo? Script, ó, criado dinamicamente, certo? Como o formulário também criado dinamicamente. Beleza? Então, o que nós podemos fazer agora aqui, ó? Se eu vim tentar selecionar, não tem nada, não tem nada selecionado. Nada, não tem nenhuma tabela. Por quê? Porque agora eu preciso passar para o setDatabase o nome de uma tabela, de um banco no qual eu quero me conectar e retornar essas tabelas, certo? Então eu tenho um banco aqui chamado Vídeos YouTube, tá? Posso salvar aqui. Se eu atualizar, ele já traz, tá? As duas tabelas, ó, tem apenas duas tabelas lá naquele banco de dados. Vamos ver se isso está correto, né? O banco de dados que eu falei é Vídeos de YouTube. Aqui, ó, duas tabelas, certo? Beleza. Então, o que nós podemos fazer agora? Primeiramente, né? Eu posso já passar direto o método create, que vai na action create, que seria o método que eu vou fazer a requisição, que vai receber a requisição Ajax e gerar toda a classe, certo? Que seria esse método aqui, ó, o generate class. Então eu vou copiar ele aqui, certo? E colar aqui, pronto. Apenas isso, tá? Então eu vou minimizar aqui, aqui. Nós vamos ver o que acontece. Vou atualizar a página, tá? Vamos ver o que acontece nesse momento. Eu vou criar aqui, ó. Vou selecionar os usuários, tá? E não vou preencher campo nenhum, porque esses campos são opcionais, só para teste por enquanto. Eu vou criar classe. Mostrou aqui, ó, classe criada com sucesso. Ele criou aqui, vocês podem ver, como eu digo aqui, ó, digite um diretório. Se não for passado, será criado na raiz. Então ele criou a classe na raiz do nosso projeto. E olha que beleza aqui, ó. Ele cria um arquivo, né, não indentado, né, gente? Como a gente está usando uma IDE, eu posso simplesmente dar o Ctrl Alt e F, Shift Alt e F, ele já indenta. No Sublime Text, basta vocês dar um Ctrl A para selecionar e um Ctrl F12 ele faz a indentação também. Vou salvar aqui e vocês reparem que ele criou a class já. Aqui, ó, a classe está com o nome minúsculo porque é o banco de dados, ele trouxe exatamente o nome da tabela do banco de dados, mas a classe ele já criou maiúsculo, tanto o nome interno quanto o nome externo aqui, certo? Ela extends de model, aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá?
Por que de model? Porque eu estou trabalhando com essa estrutura MVC, certo? E a minha classe modelo, a classe que faz a conexão, a classe Py que faz a conexão é o banco de dados e retorna esse objeto aqui, ó, DB, que é o objeto de conexão PDO, se chama model. Então vocês têm que tomar cuidado, ver se esse model de vocês também está escrito com a nomenclatura que tem que ser nome de classe. Nome de classe a gente sabe que tem que ser maiúsculo, né? Pelo menos a primeira letra maiúscula. Então, tanto o nome de classe quanto o nome do arquivo da classe. Então aqui, ó, se o de vocês estiver com model minúsculo, vocês têm que vir na classe GeneratorCRUD e procurar aonde a gente está criando a classe, tá? Então, olha só onde está criando a classe. Aqui, ó. Ela está criando aqui, ó, tá? No método createClass, exatamente, tá? Na linha 286, eu estou passando aqui, ó, createModel. É simples, vocês vêm aqui, em vez de botar o M maiúsculo, bota o M minúsculo. Pronto, salva a classe. Antes de gerar os outros CRUDs, né? Certo? Beleza, vamos voltar aqui. Então, vocês vejam que ele criou todos os atributos, criou aqui um atributo table com o nome da tabela, certo? Criou um atributo getResult que servirá para a gente ter o retorno do CRUD, do método de CRUD. Criou todos os atributos da tabela, certo? Sendo que a única coisa que vocês têm que prestar atenção, além do model aqui, se está em maiúsculo ou minúsculo, é o seguinte: vocês sempre, o primeiro campo da sua tabela não precisa ser ID usuário, ID fornecedor, não precisa, não tem que ser essa nomenclatura, mas assim, ó, e não precisa ser autoincremento, tá? O autoincremento tem gente que tem uma lógica meio errada dele, né? Usa ele como apenas contador. Não é isso. Vocês podem usar o campo, por exemplo, e-mail para ser uma chave primária, porque o importante é que ele seja único, né, na sua tabela, concorda? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: o campo que vocês escolherem para ser único, ele é e-mail, vai ser chave primária, ou vai ser usuário ID, ou vai ser apenas ID, que seja o primeiro campo da sua tabela. Por quê? Porque a classe vai usar o primeiro campo da tabela para fazer ele como referência. É ele que a gente vai fazer, por exemplo, aqui embaixo, ó, a gente tem um método update. Então vocês podem ver, ó, que ele está pegando o update aqui, ó, update na tabela usuários, set nome, blá 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 blá, quando, ó, usuários ID igual usuário ID. Então ele está pegando o primeiro campo da tabela como chave primária, para poder ele fazer as pesquisas, o select all, por exemplo. Select all não, perdão, o update e aqui no caso o delete, tá? Ó, sempre pelo primeiro campo da tabela, certo? Que seria o campo de chave primária. E o read by ID aqui, que ele seleciona pelo todos os usuários, digamos, quando o campo chave primária for passado, certo? Vocês podem ver que já foi criado toda a classe bonitinha, todo o CRUD, ele tem todos os métodos de CRUD, create, read all, update e delete. E eu botei mais um que é o select todos from, quando o campo ID for igual ao, né, campo ID passado aqui por parâmetro, certo? E todos esses métodos aqui, eles retornam, armazenam o seu retorno no atributo result, que é obtido lá no nosso controller pelo getResult. A gente vai ver um exemplo disso também. Beleza, gente. Então eu vou apagar essa aqui, tá? Só para vocês, para a gente ver de novo a classe funcionando. Então olha só o que acontece aqui. Eu vou selecionar, eu tenho apenas duas tabelas, certo? Se eu não selecionar nenhuma, vai vir um errinho aqui, por favor, selecione uma tabela. O que faz esse botão funcionar? Eu já disse, esse botão funcionar, ele é uma requisição AJAX, ó. Olha para onde ele está fazendo a requisição AJAX. Lá para o meu create, certo? Home create. Quem é que aplica essa requisição? Quem é que aplica essa URL aqui? É o setURL. Ele aplica, o setURL vai dizer para aquele botãozinho qual é a URL que ele vai
requisitar para criar a classe. Bem simples, né? Beleza. Então, o que acontece aqui, ó, quando eu selecionar todas as tabelas? Simples, ele vai criar todas as classes para mim. Ó, ele criou cidades e criou usuários. Certo? Então, isso agiliza um monte, ele agiliza um monte o processo de criação de classes de CRUD para a gente. Certo? Agora ficou dinâmico. A gente tem que fazer o que apenas? Apenas acrescentar alguns métodos a mais específicos de cada projeto, mas a gente já, dessa maneira o erro reduz isso, o erro absurdamente, porque a gente não comete tanto erros de nomes de campos errados, nomes de tabela errado. A gente quer criar um select diferente, quer criar um update diferente. Vem aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, muda alguns campos que precisa, pronto, né? Porque a base já está toda pronta aqui, certo? Beleza, eu vou mostrar agora rapidinho então como é que funciona os outros campos do nosso formulário aqui, tá? Ele funciona da seguinte maneira: eu quero criar a tabela de usuários, por exemplo. Nesse meu padrão agora do MVC, eu uso namespace. Então eu vou passar aqui o namespace app models, certo? Eu vou passar aqui o meu use, que eu quero usar a classe model, app core model. E vou dizer aonde que eu vou criar essa classe de usuários. Eu vou criar dentro de app models, certo? Então, vejamos bem aqui. Dentro de models, nós não temos a classe de usuários, certo? Eu vou clicar. Ele vai gerar a classe. Ó, eu passei algum nome errado aqui. Ó, eu passei o nome errado, porque eu passei o diretório como fosse um namespace. Passei com barra ao contrário. Para ver que está funcionando certinho, vou arrumar aqui e passar para ele também que ele tem que entrar dentro da pastinha models. Certo? Vou criar de novo. A gente vai ver que ele vai ser gerado aqui dentro. Pronto. Certo? Aqui nós podemos deletar esse arquivo aqui. Pronto, para mostrar que ele está fazendo de novo, vamos tirar a prova real. Eu vou deixar nos mesmos endereços aqui e vou criar a model cidades aqui, a classe cidades. Vamos criar aqui. Pronto, ele criou aqui também, certo? Beleza, feito isso, as nossas classes já foram criadas. Eu vou apenas abrir identar aqui, salvar. Vocês podem ver que já aplicou o namespace e já aplicou o use que eu preciso, porque essas classes extends da model. Então, no meu caso aqui que eu estou usando namespace, né? Eu estou usando o autoloader do Composer. Então, eu tenho que aplicar o use para mim poder estender a model aqui, certo? E já criou também, como a gente já viu alguns minutos anteriores ali, todos os atributos da classe. Como é que eu uso essas classes aqui? Bem simples. Podemos vir aqui na nossa home controller aqui, no método index, certo? Eu posso passar aqui um atributo user, por exemplo, certo? E aqui eu também posso instanciar já o nosso thisUser é igual a new usuários. Pronto. Ó, por que ele faz isso? Por que ele tenta passar o endereço completo aqui? Porque eu não passei nesse meu exemplo, de novo eu explico, nessa nossa estrutura agora que eu estou usando, eu passo ou o endereço completo ou uso o use, né? Então nesse caso aqui eu vou usar o use usuários aqui. Pronto. Beleza. Então, eu posso fazer um exemplo rápido aqui, diretamente na nossa home. Vou fechar aqui. Na nossa home aqui, eu vou voltar para a home. Tá? Não tem nada aqui, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu posso estar criando chamando o método thisUser. Pode ser no readAll, certo? Esse readAll ele apenas vai executar a query, mas quem vai me trazer o retorno é o método getResult. Então eu vou dar um vardump aqui, eu não vou criar formulário nenhum agora, senão esse vídeo vai ficar muito grande, já está grande.
get, this user get result. Provavelmente vai dar um erro, tá? Vamos ver, vamos atualizar aqui. Ó, deu um erro dizendo que o catálogo, ou seja, não existe o banco de dados selecionado. Lembra que eu devo ter apagado no config aqui? Exato. Como a gente resolveu criar as classes do nosso banco de dados videoaulas, então a gente vai usar então esse videoaulas nesse projeto. Vamos passar aqui vídeos, YouTube, se eu não me engano, né? Vídeos e YouTube. Fazendo isso, vamos atualizar de novo. Pronto. Ó, eu vou arrumar isso aqui, gente. Nós vamos, vou botar aqui um rapidinho aqui, só para a gente ver melhor aqui. Vou atualizar. Pronto. Eu já tenho, ó, dois usuários, um com ID 1, um com ID 5 nessa minha tabela de usuários, certo? Quer dizer que o meu método readAll já funcionou. Como é que eu posso fazer para inserir outro? Para inserir outro, a gente pode ver aqui, ó, que é o método create. Ele pede um array de dados, certo? Um array de dados a gente pode obter ele de duas maneiras. De várias maneiras. Normalmente, como eu já sempre estou dizendo nos vídeos, eu estou usando o filter input array, certo? Só que nesse caso aqui eu não vou criar um formulário como eu disse para vocês. Então eu vou criar ele como um array, certo? Já vou criar ele como um array aqui. O que a minha tabela de usuários tem de atributo? Ele tem o ID, o nome e o e-mail. Então eu vou inserir apenas o quê? Vou inserir nome, tá? Eu vou inserir nome aqui, vai ser fulano de tal. E vou inserir e-mail, que vai ser fulano@cicrano.com. Pronto. Beleza, já tenho o meu array. Agora eu posso chamar então o meu thisUser no método create, passando o meu array formulário, né, o meu dados form, o meu array, ou seja, esse aqui é o índice. Esse índice desse array equivale ao índice aqui, a coluna, ao campo e ao valor de substituição. Então ele vai substituir esse aqui por um array cujo índice seja esse, certo? Vocês podem ver, ó, que ele já está passando aqui. Eu já estou passando um array de dados e já estou passando os índices aqui. Então, terceira observação para vocês é o seguinte. Agora, se vocês preferirem usar essa classe GeneratorCRUD para criar esses CRUD, vocês terão que cuidar no form, no HTML de vocês, todos os names dos inputs, dos selects, dos radio button, dos check button, terão que ser exatamente o mesmo nome das colunas das suas tabelas. Entendeu? Então, aí vocês não precisam mais se preocupar em estar vindo aqui e criando variável nome igual post campo tal, que não tenha nada a ver com o campo da sua tabela. Então, assim não. Você cria lá no seu HTML os names exatamente com os campos que da sua tabela, certo? Exatamente o campo da sua tabela, que você não precisa mais se preocupar. Passa apenas com filter input array, pega os dados filter input array, passa aqui dentro, pronto. Sem problema nenhum. Beleza, vamos ao que interessa aqui. Eu vou salvar aqui a home controller. Eu criei uns dados, um array, passando o nome e o e-mail, certo? E chamei o método create. Vamos vir aqui, eu vou atualizar a página aqui. Pronto, ele já criou um registro com o ID 6, certo? Fulano de tal e o e-mail. Beleza, o método create funcionou. Vamos comentar ele aqui. Eu vou criar aqui também uma variável ID, que vai ser igual a que pode ser o ID igual a 5 aqui, ó. ID igual a 5. Então nós vamos para o segundo método, certo?
que o segundo método CRUD já seria o read. Mas agora a gente vai estar usando o método user aqui, o update, certo? O update ele pede um ID, qual o registro que eu vou atualizar, e um array de dados também. Então eu vou atualizar o array, o índice 5, o registro 5. O registro 5 está aqui, ó, Luciano Charles, certo? Então eu vou mudar aqui, ó, para Ciclano, certo? E vou deixar aqui, vou mudar o e-mail também. Vamos mudar aqui, ciclano@cicrano.com. Salvei, certo? Então eu vou atualizar aqui. Pronto, ele já atualizou o registro 5 do jeito que a gente queria. Beleza, segundo método funcionando perfeitamente. Vamos para o terceiro método, que seria o thisUser delete, certo? O delete ele precisa de um ID, apenas isso, porque ele vai deletar um registro cujo ID seja esse passado nesse parâmetro. Então eu vou deletar também o registro do ID 5. Vamos atualizar aqui. Pronto, ele sumiu aqui. Temos apenas o ID 1 e o ID 6, certo? Nós temos mais um método aqui que seria o read by ID. Para esse método funcionar, eu vou comentar o read all, certo? E vou chamar o thisUser, e vou chamar o método read by ID e passar um ID válido. Eu sei que o 5 não existe mais, porém o 1 existe ainda, né? Então vamos passar aqui o 1. Salvei, certo? Vou atualizar a página aqui. Pronto, ele me trouxe apenas o ID 1, que foi o que eu passei no read by ID. Gente, eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria, certo? O que eu peço atenção para vocês são nesses detalhes que eu falei. Cuidar com a model de vocês, se está maiúsculo, deixar. Se está minúsculo, vai lá na classe CreateGenerator, mude para minúsculo, certo? E no HTML de vocês, criar os inputs com todos os names exatamente como está na sua tabela, certo? Assim vocês não terão problema nenhum. Como eu disse, repito, esses dados form aqui, tá? Esses dados form, vocês vão fazer ele como sendo, pegando do post de vocês, filter input array, certo? Vocês podem estar escolhendo aqui o input post, certo? E passando um filtro qualquer de melhor agrada vocês. O default, o magic quote, certo? Isso aqui, esse objeto aqui, perdão, essa variável aqui agora já está recebendo todos os campos do seu formulário. E esse campo do seu formulário vai estar vindo exatamente dessa maneira aqui, ó, com um índice, que esse índice aqui nada mais é que o name dos seus inputs e o value dele, certo? Então, estando os names lá certinho, basta passar ele dentro do método create ou do método update, que não tem problema nenhum. Vai ser feito ele de maneira linda. Certo, gente? Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem, por favor. Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço e até a próxima.